Olá, engenheiros. Meu nome é Sérgio Rangel. Eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre a importância do engenheiro falar corretamente. Ganhei essa missão da professora Alessandra, que está aí com vocês com certeza assistindo o nosso vídeo. E eu queria antes fazer uma breve apresentação minha. Eu também sou engenheiro eletricista, formado na Universidade de Taubaté. Trabalho basicamente há 17 anos na indústria automobilística. Desses 17 anos, 15 anos fazendo a gestão da produção, 2 anos como manutenção, mas basicamente desenvolvi toda a minha carreira ao longo desses 17 anos como gestor de manufatura em indústria automobilística. Passei por Volkswagen, por Fiat, hoje estou numa empresa americana que faz eixos diferenciais aqui na região de Curitiba, e eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco com vocês aqui, falar sobre a importância da comunicação, a importância de saber falar um bom português, de saber se comunicar bem, de saber usar essa maior ferramenta que tem. Essa é uma ferramenta muito importante que tem, tanto para a gestão de pessoas, quanto para a parte técnica. Se você não é uma pessoa que se comunica bem hoje, você não consegue atingir os objetivos seus e da empresa. Por que eu estou dizendo isso? A base da comunicação, a base do relacionamento entre os profissionais é um bom idioma falado e escrito. Quando a gente fala em novas línguas, a gente fala em oportunidades, a gente fala, o cara fala inglês fluente, o outro fala alemão, ou já está aprendendo a mandarim. Tudo isso é uma maneira de enriquecer os relacionamentos humanos. O relacionamento humano, ele é chave para o seu sucesso. Não basta ter uma boa faculdade, ter feito bem uma faculdade, ter um bom emprego, não basta você ser inteligente, esperto, você tem que se comunicar bem. E é isso que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Qual é a importância da comunicação no meio de trabalho? Começa basicamente no começo da carreira de todo mundo. Como começa a carreira de uma pessoa? Como começa o emprego de uma pessoa? Começa numa entrevista. Começa fazendo um currículo. Vamos um pouquinho antes ainda. Começa fazendo um currículo. A gente vê em vários sites aí maneiras de você fazer ótimos currículos, porém, a maneira mais correta de fazer um currículo é um currículo sincero, com a verdade, com aquilo que realmente você sabe. E é importante isso. Dando alguns exemplos, recebi esses dias uma ligação de um conhecido meu, estou desempregado, vou fazer uma entrevista. E recebi aqui um questionário em que me pergunta, me fala para eu colocar algumas coisas da minha vida pessoal. Isso é muito comum no mercado de trabalho. Hoje você manda um currículo e você recebe um questionário para você fazer um dossiê da tua vida. Eles querem saber se você tem um hobby, o que você faz aos finais de semana, quais são os seus círculos de amizade, se você tem outras atividades, porque a pessoa está cada vez mais valorizada. A pessoa, além do profissional, está cada vez mais valorizada. Se você não soubesse comunicar bem nesse momento, esquece, você já não passou. Então tudo começa com um currículo bem digitado, bem feito. Existem excelentes dicas na rede, mas a melhor dica é: você precisa se comunicar bem já desde o início do currículo. Um currículo com erro de português, esquece. Eu vou falar de mim, às vezes, um pouco aqui, não quero ser professor de ninguém, mas eu vou falar um pouco da minha experiência. Recebo um currículo aqui na minha empresa que tem um erro de português básico, me desculpe, eu já tiro e já seleciono ele na minha caixinha que vai para o lado, uma caixinha azul, assim que a gente põe os papéis. Eu estou brincando, mas é verdade, não dá para aceitar um currículo onde a pessoa está se vendendo, mostrando já a primeira face para uma empresa que tem um erro de português, que tem um erro de concordância, que não tem consistência, né? E aí, beleza, passada a primeira fase, você tem um currículo bem feito, bem estruturado, um currículo que já chama a atenção do mercado, que tem várias das características que nós vamos conversar aqui um pouquinho, que até deve estar no material que a Alessandra entrega para vocês aí, sobre o que ela chama de texto de empresarial moderno, né? Se você já não tiver desde o começo objetividade, concisão, tudo isso que nós vamos conversar um pouquinho mais daqui a pouco, o teu currículo não vai adiante, né? Voltando ao exemplo dessa pessoa que me ligou,
Pô, mandei o currículo, fui chamado para a primeira seleção, só que eles mandaram para mim querendo saber algumas coisas da minha vida. Pô, perguntou aqui, você lê alguns livros? Esse cara que me perguntou não lê nada, é zero de livro, nada, certo? Ah, sim, eu coloquei, o que você colocou aí, Carlos? Ele falou assim, Sérgio, eu coloquei que eu leio livros de autoajuda e livros de liderança. Você lê realmente? Ele falou assim, não. Eu disse, então por que você vai falar que lê? Então para quê? Porque uma coisa puxa a outra. É o mesmo exemplo do currículo que tem um defeito de gramática, é um questionário desse ter uma mentirinha básica, só para você tentar dar uma maquiada naquele teu defeito. Então o cara coloca e lê, mas não lê. Então coloque não leio, e ninguém é assim que não lê nada. Então coloque lá, leio artigos, leio revista, leio jornal, coloque a verdade. Porque esse tipo de material que vai para as empresas, que as empresas pedem de você, é justamente para conhecer um pouco melhor de você, é para ter assunto durante a tua reunião, a tua entrevista. Então você vai sentar na frente do teu entrevistador, ele vai ler todo o teu perfil, geralmente a primeira fase é a fase de RH, alguém de RH que é especialista em pessoas, que fazem esse tipo de approach, a primeira entrevista, e eles querem saber de você, como você é, como você está se expressando, como você se expressa tanto no papel e se condiz com o teu discurso, né? Esse meu conhecido Carlos também me ligou, na mesma ligação, perguntou para mim, aqui pergunta se eu faço algum trabalho voluntariado. Eu coloquei, eventualmente eu ajudo na paróquia. Eu falei assim, paróquia? Você sabe qual o santo da tua paróquia, pelo menos? Eu falei, claro que sei. Eu falei, cara, não minta, fala a verdade. Você passou no currículo dele lá tinha 1 ano que trabalhou num país da América do Norte, 1 ano que ficou num país da Europa. Agora você fala para mim, alguém que pega um currículo e olha que você teve 2 anos de experiência internacional, fala que você quando tem tempo trabalha na paróquia, é bobagem. É bobagem, não adianta você querer enganar ninguém, né? Então eu estou falando isso porque basicamente a comunicação ela está atrelada a falar corretamente, que está atrelado a um bom estudo da língua portuguesa. Então essa é a importância do engenheiro, uma das importâncias do engenheiro, já desde o começo da carreira, entender que é muito importante ele ter domínio da língua, a língua materna, gente. É a língua que a gente nasceu, a primeira coisa que a gente aprendeu foi andar e depois a falar. Então nós temos que ter domínio, temos que saber expressar, né? Vencida a primeira barreira, currículo, a segunda barreira, geralmente as empresas estão fazendo esse conhecimento a mais, esse dossiê da tua vida, você vem para a primeira entrevista. E aí na entrevista, você chega, tem que cuidar do teu visual, você geralmente vai com uma bela camisa, corta o cabelo, né? Usa um belo sapato, não chega atrasado, todas as outras dicas também, que eu não vou mencionar aqui, quanto a uma boa entrevista, uma entrevista de sucesso. Chegando lá, qual é o interesse da pessoa? Ela quer saber se tudo aquilo que você escreveu no papel condiz com a realidade. E aí se você escreve bem, por mais que você escreva bem e não transmita bem, você acaba se ferrando e acaba não indo para frente. Esse é um dos problemas que acontece. Qual é a grande sacada desse momento? A comunicação, a fluência do teu português na tua entrevista é a chave para o sucesso. Ele não sabe se você fez aquela faculdade, se você é o cara primeiro que senta na primeira carteira ou se é o cara que senta lá no fundão. Ele não sabe das tuas notas, né? Ele não sabe se você fez os trabalhos ou participou daquele grupo onde você estava bebendo cerveja na cantina e só pôs o nome. Ele não sabe de nada disso da tua vida acadêmica. Mas ele sabe da tua maneira de vender o teu peixe. Ele sabe de como você vai expor todo aquele conteúdo que está no teu currículo, todo aquele conteúdo que você botou naquele dossiê. Vocês entendem? Então, a comunicação vem como primordial numa entrevista. Você saber se pôr, a linguagem corporal, que também é um assunto que a gente pode tratar mais para frente,
mas a fluência do teu português, eu não estou falando falar rebruscado, falar palavras erradas, eu tenho certeza que esse vídeo que eu estou guardando para vocês tem vários erros de português, só que de concordância, né? Mas só que a maneira que você se expressa, o jeito que você está conversando com essa pessoa, vai fazer a diferença daí para frente, e faz a diferença da tua carreira. Toda a linguagem que você vai usar, o como você vai expor aquelas coisas que você colocou num detalhe. Eu vou dar alguns exemplos para não ser muito superficial. Você coloca lá que tem experiência e que fez um curso de, vamos dizer assim, um curso de mecânica avançada, um curso de mecânica automotiva, para você que está indo no mercado automotivo. Como no Vale do Paraíba é um mercado grande, aqui em Curitiba também. No finalzinho nós vamos falar um pouco sobre o mercado. Você fez um curso de mecânica automotiva no Senai, ou um curso de mecânica automotiva que vai te dar algumas bases. Ele não sabe se o curso foi bom ou não. Vai de você falar assim, o curso foi bom, aproveitei bem, eu fiz tantas horas, eu participei com tal professor, eu me envolvi em tal coisa, eu me envolvi em tal coisa. Essa comunicação que vai fluir ou não da tua boca para você vender teu peixe, tem uma base, a língua portuguesa. Você pode falar para mim, mas peraí, eu domino bem a língua portuguesa, eu escrevo, mas eu não consigo me expressar. A base da expressão é você ter treino de escrita, treino de leitura. Você não domina uma língua que você não exercita. A comunicação no dia a dia, às vezes ela é maior ou pior ou menor, dependendo dos relacionamentos humanos. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, né? Para a gente balizar tudo isso, a pessoa tem que treinar. Treinar a fluência no português é escrever, é ler, é interagir com a comunicação, é sempre estar criticando a tua maneira de comunicar. Então, você tem como base de tudo isso a tua língua portuguesa, né? Às vezes a gente pode pegar alguns engenheiros que falam mas é absurdo engenheiro, eu sou engenheiro, porque eu quero estudar a língua portuguesa. Precisa. Se não precisasse estudar a língua portuguesa, você não precisaria falar nem inglês, nem alemão, nem chinês, porque comunicação não seria importante. E quando você vai estudar essas línguas, você sobrevive com essa língua. Isso é importante dizer. Qualquer um que fala inglês fluente, não consegue, fluente, não consegue transmitir o sentimento que qualquer um transmite na língua mãe. Eu quero dizer, um americano que fala fluentemente francês, ele vai para a França, fala francês. Ele não transmite toda aquela vivência, toda aquela emoção, porque não é a língua mãe dele. Nós falamos, eu falo uma língua fluente, seja ela qual for. Você pode ir, mas o cara fala muito bem, se comunica muito bem em francês, em alemão ou em inglês. Não adianta, você não consegue passar 100% da sua emoção numa língua que não é a sua. Por que eu estou dizendo isso? Nós desde crianças aprendemos essa língua que é uma língua materna. É uma língua, por isso que é chamada materna, que ela é mãe, ela vem desde quando a gente é criança até quando a gente morrer, a gente fala a mesma língua. A língua carregada de emoção, carregada de conteúdo. Então a maneira que você se expressa é a maneira que você se vende para o mercado. A maneira que você se expressa vai fazer a diferença de você, engenheiro que trabalha numa área de compras, saber se expressar perante uma cotação no mercado. A maneira que você, engenheiro que vai atuar na área de vendas, não vou nem comentar. O vendedor engenheiro tem que saber técnica e tem que saber a entrega. Você, engenheiro que vai se especializar em laboratório, mas eu sou engenheiro, vou me especializar em laboratório, vou ficar trancado numa sala analisando amostras. Se você não souber, não tiver concisão, não tiver coerência nos relatórios que você fizer, você vai ter que retrabalhar todos aqueles ensaios que você fez em laboratório. Você que vai trabalhar com liderança, em produção, você que vai tocar uma equipe em engenharia ou em produção, se você não se comunica bem com a tua equipe, vai ter que retrabalhar. Vai ter que retrabalhar toda aquela informação que você não soube se comunicar direito.
Então, por isso que eu falo para vocês, a base da comunicação é uma língua estruturada, é uma língua bem estudada. Para a gente completar, passamos a entrevista, passamos o currículo, o dossiê, a entrevista, primeira semana no dia de trabalho. É a semana que você mais vai ser avaliado na tua vida. Porque até então foi sorte. Sorte que eu digo para quem está contratando e para quem está entrando. Foi alinhamento de astros. Você entrou na companhia, que aparentemente você conhece, a pessoa que contratou você, que aparentemente foi o que você vendeu, e aí tem a primeira semana de trabalho. Adaptação, conhecer as pessoas, conhecer o seu time, conhecer o teu chefe, conhecer o cara da portaria, o cara do refeitório, comunicação. Eles vão te cobrar isso. Eles vão ver como você se porta, como você conversa, a fluência do teu linguajar. E aí começam a te taxar já. Pô, o Sérgio é meio esquisito, não fala direito. O cara, né? Pô, o Sérgio não se comunica bem, né? Então a primeira semana é crucial também. Eu já falei, né, que durante toda a tua vida como engenheiro, como um supervisor, um coordenador, um gerente, a tua comunicação vai fazer a diferença entre você ser um bom profissional, um ótimo profissional e um excelente, um profissional de destaque. Todos os grandes profissionais são grandes comunicadores, têm grande fluência. Mais uma vez eu insisto, o que tem a ver comunicação com a língua portuguesa, treina, escreva, leia, pratique, né? É a mesma relação, basicamente, que tem quando eu fiz engenharia elétrica. Eu lembro que tinha uma matéria, cálculo 3, né, que na minha época só a engenharia elétrica tinha. E aí eu vinha série de Fourier, e não vou me lembrar mais todas aquelas equações matemáticas gigantes. E um dia um colega meu perguntou para o professor assim: professor, eu nunca vou usar uma série de Fourier, nunca vou usar esses cálculos todos que o senhor coloca no quadro. Para que eu preciso disso? Ele falou assim: para quê? Você faz academia? E ele fazia, ele era meio fortinho. Eu faço. Assim, faz sentido você chegar na tua academia e pegar um peso e ficar malhando? Que sentido tem se pegar um peso e ficar malhando assim? Ó? Você está transformando alguma coisa? Você está gerando alguma energia? Você gerando coisa? Não faz sentido nenhum você ficar puxando para cima e para baixo. Faz? Não faz. A mesma coisa, você está treinando o seu músculo para ficar com o braço mais forte. E aí ele falou, e o cálculo 3, essas equações que você está estudando, é para transformar seu cérebro. Para você saber raciocinar. Engenheiro, a diferença de nós, engenheiros, é que nós pensamos e chegamos a conclusões antes de outros. É por isso que grandes administradores, pessoal de administração de empresa que não nos escute, mas grandes administradores são engenheiros. Eles tomam a decisão antes. Por que eu estou falando isso? A língua portuguesa é a base da tua comunicação. Assim como você está estudando cálculo para ser mais rápido e mais ligeiro e poder entregar um resultado mais rápido, de nada adianta se você não tiver por trás de tudo isso uma língua portuguesa fluente, calçada em bons termos, calçada em bons argumentos, né? Usar o teu discurso para você entregar. Lógico que tem a maneira, tem pessoas que são tímidas, tem a dicção, tem a fala, mas de nada adianta você ter uma dicção e uma fala boa se o conteúdo que sai da tua boca não é um conteúdo que condiz com o teu pensamento. Você entende que tudo está conectado? A velocidade do teu pensamento, a maneira que você processa e quer vender isso, quer entregar isso, e também a fala, e a maneira que você se expõe, a maneira que você se veste, a maneira como o corpo fala. Eu estou muito interessado. Realmente, eu estou tranquilo. Pô, chefe, estou preocupado, hein? O corpo também fala, né? Então, são todas técnicas que você fala, tá nervoso? Não estou nervoso, não. Né? Mas toda essa fachada da apresentação vem antes um conhecimento da tua língua portuguesa e vem antes também uma rapidez de entrega e planejamento. E aí vem
todos os talentos que nós engenheiros temos que nos desenvolver no nosso dia a dia, não é mesmo? Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com os americanos, essa última empresa que eu estou agora. Eu estou aqui há 2 anos, uma empresa americana, trabalhei muitos anos com os alemães. E o americano pega muito pesado na questão da comunicação. Pega muito pesado na questão de você over-comunicar. De você over-comunicar. Comunicar sempre a mais, né? Então, chegando já passando todo o processo de seleção, primeira adaptação, vamos falar um pouco da comunicação e da importância do português no dia a dia, certo? Você que tem um cargo de engenheiro hoje, ou pretende ter um cargo de engenheiro, coordenador, gerente dentro de uma empresa, você vai ser muito testado quanto à tua capacidade de ser objetivo, né? E aqui eu queria trabalhar um pouquinho agora esse texto, esse material, que com certeza está com vocês aí, mas é sobre texto empresarial moderno, né? São vários exemplos do dia a dia que a gente tem, em que um texto empresarial moderno ele tem que ser objetivo, certo? Objetividade é o poder de você atingir com uma flecha o meio do alvo. Esse é seu objetivo. Tempo é dinheiro. Então você chega numa reunião, se você for chamado para uma reunião, está começando a carreira, engenheiro júnior, um engenheiro pleno, qualquer um, passa a mão no telefone e recebe uma ligação. Sérgio, dá um pulo aqui na minha sala. Estou com o presidente aqui, ele quer saber como é que está aquele projeto que você vai instalar um robô na borda da linha. Beleza. O presidente, você acha que vai ter muito tempo para te escutar? O teu chefe vai ter muito tempo para te escutar? Você tem que ser o quê? Objetivo. Objetivo. Você tem que entrar, vai ter que entrar, falar para ele o que você está trabalhando, quando você entrega e qual o resultado que isso vai dar. Objetivamente. Sem falar, não, chefe, sabe o que é? Mas é que o robô pegou um navio nos Estados Unidos e aí o material, você conhece a fulano daqui? Nós, brasileiros, temos um defeito que a gente gosta muito de florear o resultado. A gente gosta muito de falar, de florear bastante antes de entregar a informação. Você quer fazer um teste? Quem de vocês já trabalhou com americanos ou alemães? Tenta responder a pergunta dele sem sim ou não no começo da frase. Sérgio, sabe como estão os status dos robôs que estão vindo dos Estados Unidos? Sabe o que é, chefe? O material que está vindo dos Estados Unidos, os 8 robôs, você sabe, né? Tinha uma documentação, ele já ficou lá atrás. Porque ele pergunta para você, quando vão chegar os robôs? Os robôs estão vindo, sim ou não? Você não, sabe o que é? A gente quer dar uma volta, e não é para dar um resultado negativo, não estou falando para enrolar o chefe, não. Estou falando que a gente dá a volta até positivamente. Às vezes quando o robô já chegou, e você pega e fala assim, o robô já chegou. E você fala, não, chefe, sabe a documentação, nananana. Você conta toda uma novela, chega no final e fala assim, e os robôs já chegaram, estão aí. Muito chefe que não vai ter paciência, vai te cortar no meio e vai chegar para você e vai falar assim, pô, meu, sim ou não? Chegou ou não chegou? Não, chegou, chefe, chegou. É só isso, é logo. Esse é o poder de ser objetivo. Esse é o poder de você entrar e falar. Só que isso é treino, é de comunicação, é treino nos seus e-mails. Você que manda e-mail, faz relatório, tenta ser objetivo. É um treinamento. Você escrever objetivamente, você ler um texto, ter capacidade de falar, peraí, deixa eu dar uma olhada no manual onde é que está justamente esse fator que eu quero achar aqui. Ah, está aqui, ó. Você vai ver que você treinando o seu objetivo, a tua busca visual também vai começar a ser mais objetiva. Você vai começar a ser mais direto. Uma outra característica que está aí também, além da objetividade, é a clareza. A clareza, ser claro. Ser direto ao assunto, falar de forma clara, falar de forma aberta, né? Falar de como falar de como a coisa realmente é. Enfim,
Se você tem uma mensagem que você precisa entregar, essa mensagem tem que ser condizente ao teu pensamento. Se essa mensagem for condizente ao teu pensamento, você atingiu 100% do teu objetivo, né? Às vezes a gente pensa muito rápido, que é falar na mesma velocidade que a tua cabeça. A clareza nesse ponto é você ser pausado, você colocar bem as palavras, né? A Alessandra coloca no texto aqui vou mandar um porco pelo meu irmão, que já está bem gordo. Quem está gordo? Porco ou irmão? Né? Então é saber colocar as frases. Para isso a melhor maneira é se expressar de maneira fluente, calmo, tranquilo, falando e tentar controlar da melhor maneira possível a tua emoção do momento com a tua fala. Mas isso é treino, isso é conhecimento intrínseco. Isso não se aprende, isso só tem que treinar, comunicar, falar. Isso é ser claro. Coerência. Coerência tem muito a ver com alinhamento. Não é a forma, né? Não é você ser objetivo, não é você ser claro. Coerente é você justamente estar alinhado na ideia daquilo que você quer passar. Tem muita gente que passa um e-mail chamando uma reunião. Esse é um exemplo clássico. Passa um e-mail chamando uma reunião. Quando chega na hora da reunião, a reunião começa a desviar. E aquelas pessoas que foram chamadas para aquela reunião que ia falar do assunto A, está falando do assunto B, do assunto C, do assunto D. A pessoa que puxa a reunião não é coerente. Ou aquela pessoa que manda um e-mail para você, descrevendo uma reclamação, ou falando que tal peça não chegou, ou reclamando que um relatório que não foi entregue, reclamando, às vezes a pessoa não é coerente, ela escreve de uma maneira agressiva, extremamente brusca, rebruscada, e muita gente lê aquele e-mail, vem na tua sala, entra na tua sala e fala, pô cara, que isso, você mandou aquele e-mail? Não, veja bem, sabe o que é? Não é bem assim. O e-mail que você escreve não está coerente com a forma que você quer se expressar. Então, é importante ter a coerência na tua comunicação. É quando você termina de digitar um e-mail, ou um relatório, ou qualquer dossiê, ou lições aprendidas, qualquer documento, você lê e vê se aquilo expressa realmente, primeiro, o fato que aconteceu, técnico ou não. Segundo, se ele está coerente com aquela mensagem que você transmitir. Está claro ali realmente que o que parou a máquina foi a peça X que quebrou? Está claro ali realmente que você perdeu tantas peças na tua linha porque realmente foi a falta de treinamento de um específico funcionário da manutenção? Se não, se o teu discurso é outro, depois você não tem coerência para alinhar as duas coisas, eles vão te pegar. E isso vai te mostrar o quê? O engenheiro está perdido. O engenheiro não sabe o que fala. O engenheiro é incompetente. Né? Ninguém vai falar isso, mas isso traz um ar de incompetência. Está vendo como a comunicação e o que tem por trás da correlação entre o que está escrito e falado é importante também? Isso tem muito a ver, isso é ser coerente. A linguagem adequada. A linguagem adequada é complicado, né? A gente fala muito, assim como eu estou falando com vocês aqui, sem nenhum escrito, nada, estou falando do que vem aqui da minha cabeça, mas a gente tem que se policiar. Nós temos que nos policiar, certo? Sempre dá tempo de corrigir. Nós temos que nos policiar. A gente tem que cuidar da linguagem que você usa no bar, não é a linguagem que você usa no ambiente de trabalho. Ela pode ser o mais informal possível, sem problema, mas tem um grande exemplo aqui na empresa, que tem um coordenador aqui que chega na reunião, tem lá gerentes e tal, e ele cuida de uma área de engenharia industrial aqui na fábrica, que chega lá, tem lá o gerente, os diretores, até o presidente, ele fala, vai começar a reunião, ele tem que fazer aquela chamada para todo mundo, né, ficar quieto para começar, ele fala, bom moçada, vamos lá, vamos começar moçada, certo? Aquilo para muita gente não entra, o pessoal não conecta, não antena aquele. Ele falou, bom moçada, mas moçada, tem alguém de saia aqui, né, do lado de falar, mas
Você tem um diretor, o chefe dele, o chefe do chefe dele, e ele começa a reunião como: vamos lá, moçada, certo? É o tal do velho no final no final das frases, que tanta gente brinca entre né? Pois é, velho, né? O velho de hoje é o cara de ontem. Eu sei que hoje você fala cara também, né? Mas também cara, velho, gírias, né? Você tem que saber muito bem como falar, e é difícil. Esse não é uma parte fácil, tá? A linguagem adequada, você tem que ser um camaleão linguístico para poder ao mesmo tempo se comunicar com o chão da fábrica, com o operador que está no pé da máquina, quanto falar com o presidente. A melhor maneira disso é equilíbrio e treino, certo? Equilíbrio e treino, mas a leitura e escrever, prestar atenção em pessoas, em oradores que vocês gostam, em pessoas que falam bem, faz a diferença. Tomar cuidado, a linguagem adequada. Não precisa falar como se estivesse na missa, na igreja, nem como se estivesse como delegado, mas você tem que ser sempre ponderado. Cuidado com exemplos fúteis também. Alguns exemplos que você às vezes dá: não, isso aí é mais ou menos uma laranja podre no meio de um cesto de laranja. Cuidado, isso às vezes conota que você está subestimando a inteligência de quem está te escutando. Os exemplos eles devem ser usados com uma população extremamente que está um pouco fora do conteúdo técnico que você quer explicar. Às vezes você quer passar algum exemplo para alguém e esse exemplo acaba piorando a situação. Falei: legal, o cara dando exemplo, pô, isso aí é como se fosse uma laranja podre num cesto de laranja, algum exemplo parecido. E isso acaba conotando que você quer passar uma mensagem para alguém que tem um conhecimento muito abaixo que você, certo? Revisão gramatical. Essa é uma correção gramatical. Isso basicamente a gente tem que saber usar boas ferramentas, né? A gente sabe que nós temos os corretores ortográficos hoje tanto para e-mail quanto para um editor de texto, mas ele não corrige posições de verbos ou na frase. Às vezes ele já ajuda a gente, mas é uma coisa que não faz muito sentido se você não souber colocar e formular bem as frases. E aí não tem escapatória, engenheiro. Se você quer corrigir gramaticamente o teu texto, você precisa conhecer gramática e português. E talvez dessas 6 dicas aqui para o nosso texto empresarial moderno, esse aqui seja um pouquinho mais que você vai ter que estudar, não tem o que correr atrás, né? Um corretor gramatical deste texto, ele corrige uma palavra, mas não corrige toda a maneira que você constrói, onde você coloca os pronomes, onde você coloca as vírgulas, onde aquela frase expressa. Isso eu só lamento em dizer, mas vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que treinar, escrever, fazer redações, fazer textos, fazer artigos. Isso não tem escapatória. Essa é a forma com que você entrega a tua comunicação escrita, né? A correção gramatical num texto empresarial moderno não tem mágica. A mágica é saber escrever bem. Eu deixei por último, mas não tão importante, não menos importante, a concisão. Você ser conciso, né? Tem muito a ver com objetividade, sim, mas às vezes o cara tem o objetivo, mas ele não é conciso. Time is money, tempo é dinheiro. Você tem que saber cada vez mais, e para cada degrau que você cresce na tua carreira, ser direto e ser conciso. Conciso é tentar agrupar num pequeno relatório. Ninguém lê aqueles e-mails infindáveis, ninguém lê um reporte gigantesco, né? Seja conciso, seja direto ao ponto. Também exige treino, também exige que você, no teu dia a dia, seja conciso a maneira de se expressar, seja conciso a maneira de você falar. Não tem fórmula mágica. A maneira é você tentar transmitir a mensagem mais breve possível, de maneira mais objetiva possível. A concisão, ela faz aí um aglomerado um pouco sobre a objetividade, sobre a coerência e a clareza.
ela pega e entrega isso num pacote pequeno, numa pílula para você, onde você toma essa pílula e fala, pô, você queria dizer isso, né? Pô, que legal, você foi bastante direto, você foi bastante assertivo, né? A linguagem assertiva. Se você pegar hoje aí e conversar com pessoas que fazem treinamentos de como falar em público, a pessoa fala muito da sua assertividade, o seu texto assertivo, a sua comunicação assertiva, tudo isso junto. Ser assertivo é ser conciso, objetivo, falar com a linguagem adequada, coerentemente, com clareza e, é lógico, usando uma gramática correta e certa. Isso não tem jeito. Bom, está chegando ao final o nosso bate-papo aqui. Na verdade, bate-papo não, que só eu falo e não escuto vocês, mas com certeza a Alessandra, professora, vai estar conversando com vocês bastante do que a gente está conversando aqui. Vai estar instigando vocês, né? Para a gente entender. O que eu falo para vocês é de extremo coração mesmo, né? Eu hoje sou um gerente de uma multinacional, gerente de produção e engenharia, e eu falo realmente de coração para quem está se formando agora, como vocês já estão aí, né, no 7º semestre da engenharia de produção. Eu falo realmente de coração como quem veio também do Vale do Paraíba, de uma faculdade. Eu falo que saber se expressar é chave para você ter sucesso na tua carreira, né? Faz diferença ter um bom diploma, faz diferença fazer bem uma faculdade, faz diferença você ter um estágio bom numa empresa boa, faz diferença você gostar do que você faz, isso é importante, mas é muito importante você saber se comunicar. E a chave da comunicação é saber falar bem o português. A chave da comunicação é saber se expressar na medida certa. É saber se expressar da dose certa. É saber a hora de você perder um pouquinho o controle da tua comunicação e envolver. Você tem que saber envolver e tem que saber a hora também de botar limite, né? Um bom profissional sabe colocar isso na ponta da língua. Não tem segredo. Se você tiver uma boa base da língua portuguesa, se você escrever bem, se você sabe ler, ter o hábito da leitura, e eu não estou falando aqui como um cara que come livro e lê, mas ler pequenos textos, ler textos que tem a ver com o teu dia a dia. Você trabalha em vendas, você quer trabalhar em vendas, você quer trabalhar em compras, você quer trabalhar em manutenção, em produção, em engenharia, em logística, que essa é a vantagem de a gente ser engenheiro, a gente consegue dominar bem várias áreas do mercado, tem que ter base. E é muito importante você saber se comunicar. Eu atribuo 80% do sucesso que eu tenho na minha carreira, que graças a Deus eu tenho, à minha maneira de comunicar. Os bons colégios que graças a Deus eu frequentei quando eu nem fazia faculdade nem colégio técnico, né? Porque eu fiz um colégio técnico também em Taubaté, fiz técnico em eletrônica e tinha língua portuguesa, né? Então fiz engenharia elétrica, estudei também os primeiros anos da língua portuguesa. Eu estou falando realmente aqui como um profissional que ainda até agora tem sucesso e busca crescer mais ainda no meu mercado, e eu falo de coração. Invista o teu tempo em estudar a língua portuguesa, invista o teu tempo em ler, em se comunicar. Pense em que essa base que você está tendo no dia a dia aí com a professora da língua portuguesa, pense que isso vai trazer uma fluência para você, e nada vai adiantar você ser um expert se não souber vender isso que você está aprendendo aí, né? O mercado aqui em Curitiba, onde eu estou, é um mercado extremamente aquecido, tanto no Vale do Paraíba a gente sabe, mas o mercado está extremamente aquecido. A gente sabe que realmente esse ano 2014 não vai ser simples, nós estamos numa Copa do Mundo, temos eleições, mas o mercado ainda demanda bons profissionais. O mercado, mesmo nesse ano que a gente sabe que do aquecimento, mas sabe também que
que existe o aquecimento, mas existe certas dúvidas, né? Ainda no mercado por causa de Copa do Mundo e por causa de eleições. Um bom profissional que sabe se comunicar, que sabe atender um telefonema e falar assim, aqui é o cara que está selecionando pessoa. Sim, pois não. E sabe se expressar numa simples ligação para um cara, para um recrutador, vai fazer diferença na tua vida. E essa dica que eu deixo para você. Se concentre na tua comunicação. Se concentre no teu português. Leve em paralelo outras coisas. Tem que passar de ano, tem que passar na cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, resistência materiais. Tem que fazer todas as matérias que às vezes para você é um prazer também, ou para você não é tão prazeroso. Mas a comunicação é chave para o teu sucesso. Pensa nisso. Espero ter podido ajudar vocês. Me desculpe por as interrupções abruptas aqui durante o meu bate-papo com vocês, a minha fala para vocês. Eu estou aqui no escritório, então o pessoal passa agora no final do expediente e acaba mexendo comigo aqui, mas uma maneira que eu achei um tempo para conversar e passar um pouco dessa minha experiência no mercado de trabalho e falar o quanto é importante se comunicar bem. Preste atenção naqueles profissionais de sucesso. Preste atenção nas pessoas que você admira e que têm sucesso. Elas se comunicam bem, elas têm influência verbal. Essa influência vem de leitura. Essa influência vem de saber ler, de saber escrever. Essa influência que elas têm no dia a dia vem da linguagem e que ela tem de base, que é o português. A linguagem, a língua mãe, lembre disso. A tua língua mãe tem que te ajudar. A tua língua mãe, que é a língua portuguesa, tem que te levar à frente. E você tem que saber se comunicar como engenheiro, né? Como profissional de sucesso, certo? E aí eu espero que tenha colaborado com vocês. Forte abraço. A Alessandra pode passar o meu e-mail pessoal, ela tem o meu e-mail pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato. Qualquer contato que vocês queiram fazer também comigo, eu estou aberto. E forte abraço, sucesso engenheirada, bola para frente, e tenho certeza que vocês vão se comunicar bem melhor a partir dessas aulas que a Alessandra está ministrando com vocês. Forte abraço, até mais.